costumo dizer. Já disse, nós somos Temos muito falado, idênticas e temos falado muito. É. Agora no presente ano, agora em 2012, vais publicar o teu primeiro romance. Eu vou ler um pouco sobre o conteúdo, o que tu queres transmitir, e depois gostava que tu explicasses o porquê de quereres e teres arriscado num romance que não é bem a tua área, e o porquê deste tema que é forte e os nossos espectadores irão compreender. Não se trata de um romance cor-de-rosa, mas é um romance interventivo. Retrata os vários males que habitam nas várias sociedades de um mundo, que se diz globalizante. Reflete temas tão atuais como cruciais: lapidação, mutilação genital, violação, tráfico de órgãos humanos, barrigas de aluguer, infanticídio feminino na China e muitos outros temas que se dizem fazer parte das várias culturas de vários povos. São os principais ingredientes que marcam esta nova faceta da sua vida literária, ou seja, o novo livro que a Ana vai lançar agora em 2012, em maio, durante o mês de maio. E eu gostava que tu falasses um pouco sobre este novo desafio. Foi um desafio muito pensado. Eu achei que a minha escrita, de alguma forma, tinha que levar uma nova roupagem. Ou seja, qualquer pessoa ou qualquer leitor que seja meu seguidor, eu receava que esse leitor pudesse de alguma forma se cansar da minha forma de escrever. Porque os 3 livros foram escritos em prosa poética e poesia narrativa. E os 3 livros, pese embora muito diferentes, acabam por ser muito semelhantes. Talvez pelo meu cunho pessoal, por escrever sempre na primeira pessoa, talvez por os temas andarem todos à volta do crescimento, da dor, da sensualidade, do sentimento em si. E eu achei que estava na altura de escrever um romance, mas que fosse um romance também interventivo. Chamar à razão da sociedade o que não nos passa ao lado e nós teimamos em não querer ver. E quis de facto abranger os 4 cantos do mundo, e por isso falei da mutilação genital, uma prática comum, que aqui em Portugal também se faz, mas basicamente em África. O infanticídio feminino na China, que infelizmente existe e é camuflado. A lapidação também existe, a violação, o tráfico de órgãos humanos, portanto, uma série de males das várias sociedades que habitam no mundo e que as pessoas ignoram, ou se não ignoram, fazem por ignorar. É preferível olhar para o lado muitas vezes do que... É mais fácil. É mais fácil. Havia mais fácil, de facto, é fechar os olhos. E eu achei por bem, e à semelhança de outras gerações, quis dar uma nova visão da minha escrita aos leitores. Ou seja, o facto de ser um romance, os romances não têm que ser todos cor-de-rosas. Portanto, eu quis que fosse um romance, está tudo ele escrito na primeira pessoa também, e por isso há uma única personagem. Eu assumo o papel de uma única personagem. Essa personagem atravessa os vários continentes, atravessa as várias dores, não termina com a lapidação, ao contrário do que se possam pensar, e daí está o gênese do romance, é que a lapidação supostamente é a morte, mas a personagem acaba por não terminar com esse capítulo. Portanto, o romance vai haver ainda muitos mais capítulos a seguir ao capítulo da lapidação. Mas à semelhança de outras gerações, como a geração 70, como a geração Orfeu... Sim, eu sei que tu tens, em parte, aliás, o tema é a literatura como intervenção, como modelo de intervenção na sociedade. Eu sei que tens bastante a dizer sobre essa parte interventiva, e gostava que explicasses ao público, ou que transmitisses ao público o que eu penso. Isto vem um bocadinho, e longe de mim, querer me igualar aos grandes escritores, como por exemplo Eça de Queiroz, Antero de Quintal, Oliveira Martins, que pertenceram, portanto, ao grupo dos jovens intelectuais de Coimbra, do século XIX, e que de alguma forma marcaram o realismo em Portugal. Esses jovens também quiseram, de uma forma ou de outra,
marcar interventivamente a alteração política e literária do país. Mais tarde eles acabaram por ser apelidados de os vencidos da vida, porque nas conferências do casino, no casino lisbonense, acabaram por ser vedados essas conferências através do governo e por isso foram apelidados dos vencidos da vida, mas não deixaram de deixar o seu cunho, a sua marca, o seu legado, porque ainda hoje falamos na geração 70, assim como a geração Orfeu. A geração Orfeu teve grandes poetas como Fernando Pessoa, Almada Negreiros, Mário de Sá Carneiro, foi baseada na revista literária Orfeu, editada em 1915 pela primeira vez, que reflete também um abanar de mentalidades. A geração Orfeu queria de alguma forma abanar as mentalidades, mudar a maneira de pensar, o povo, agitar as ideias e os ideais que habitavam na altura. E eu quis de alguma forma chamar a atenção interventivamente, não da mesma maneira que essas duas gerações, mas por exemplo, tivemos o nosso 25 de Abril, em que as duas senhas, a primeira senha e depois do adeus do Paulo de Carvalho e Grândola Vila Morena de Zeca Afonso, que foi a segunda senha, marcou também interventivamente a Revolução dos Cabos, não é? Portanto, a Revolução 25 de Abril. E isso é uma maneira de chamar a atenção que vivemos numa constante mudança. Eu costumo dizer que a única constante é a mudança. E, portanto, estagnar, não. Temos que mudar. E o que eu quis neste livro foi precisamente intervir, chamando a atenção, abanando as mentalidades e chamando também à razão. Todos nós fazemos parte da sociedade, não é? E como diz Eduardo Lourenço, o nosso grande filósofo, ensaísta português, que já foi várias vezes galardoado, no livro dele, O Labirinto da Saudade, ele diz que é preciso repensar Portugal na Europa, no mundo. Aliás, há a semelhança de Fernando Pessoa no poema O Infante, quando Fernando Pessoa diz: falta cumprir-se Portugal. A visão eduardina é muito semelhante à visão pessoana, portanto, eles são os dois muito semelhantes na sua maneira de estar na vida e na literatura. E o que eu acho foi isso mesmo, é necessário não só repensar Portugal, é necessário não só ter em consideração que de facto falta cumprir-se Portugal, como Pessoa disse. E ainda falta, muito. Mas é necessário, e hoje fala-se no mundo globalizante, é necessário sabermos integrar-nos na Europa, mas também no mundo em geral, porque a Europa não termina na Europa, não é? Existe todo um mundo, existe toda uma parte oriental que também foi, de alguma forma, influenciada pelos europeus. Nós, os portugueses, tivemos muita influência através dos descobrimentos, como todos sabem. E daí o meu romance querer abranger os vários cantos do mundo, marcar interventivamente a relação das culturas com os povos. Que relação é que existe, afinal? Há uns chamam de cultura, eu chamo de atrocidades. São maneiras de ver e de estar na vida. Como podem perceber, a Ana é um bocadinho assustadora para mim. Ela tem um vasto conhecimento sobre diferentes áreas. Eu posso adiantar que a Ana é licenciada em Estudos Portugueses e Lusófonos e minor em Estudos Literários e Artísticos. E neste momento dedica-se à escrita, à leitura e traduções e revisões literárias. Eu ia-te pedir se podias ler algo sobre os nossos sobre o Louca Sensatez, para ficarem a conhecer um pouco da tua escrita no Louca Sensatez e a evolução que houve em cada obra tua. Eu vou ler então no Louca Sensatez, e como eu já disse, o Louca Sensatez é um livro que foca a sensualidade, tem algo de erótico, mas não muito. Vou ler um texto que se chama A Vida de uma Tela por Pintar.
Pintei a minha vida de rosa, mas nunca gostei desta cor berrante que desfoca imagens reais, que choca quem me olha de fora e não alcança o que está por dentro. Caminhei colorindo trilhos e atalhos, amarelo vivo e verde esperança alimentei. Foram muitas as vezes que esbarrei em cinzentos céus e salpiquei-me de azul celeste. Escondi cinzas pintados de preto por detrás de um sol queimado de dor e amor. O destino quis que o sangue boi me visitasse e me prendesse nesta tela infinita de cores esbatidas. Colorações pastéis que se tornaram negras quando revirava o quadro. Espelhei-o em mim por forma a ver-me e usar-me sem pudor ou rubor. A nudez escondeu-me, não pela ausência de alma, mas pela presença da cor. Deitei-me em telas grandes e pequenas, quadradas e redondas. Mas deitei-me em tintas de cores fortes, estreladas em céus de verão e escuras de asfalto cinzento. Vermelho paixão pintei-me, para não mostrar solidão. Verde esperança presenteei-me, para ocultar desespero. Amarelo garrido gostei, por ser o meu lar. Laranja esbatido cobri-me, para me proteger sem par. Os negros foram-me dados sem pedir, como as cinzas também o fizeram. Azuis, sejam celeste, turquesa, mar ou céu, foram e serão sempre azuis. Branco, este ponderou o desejo, a pureza ausente e a angústia de uma luta infrutífera. Deleitei-me nesta mistura de garridas e fortes cores com a cumplicidade das suaves e pastéis colorações que me esconderam a alma e me vestiram o corpo. Mascarei-me com todas elas, e com elas todas fiz igualmente o quadro da minha vida. Deitei-me despida, sentei-me seminua, e em pé fiquei, por estar coberta sem coberta, mas sempre colorida, pintada e enfeitada de rosa horror e preto